Olá, amigo internauta, bem-vindo a mais um episódio do programa Papo Expresso. Hoje estamos com o especialista da Anvisa, Juliano Tesser, que vai nos falar um pouquinho sobre como a Anvisa tem atuado para garantir o acesso a ventiladores nesse momento de pandemia relacionada ao novo coronavírus. Bem-vindo, Juliano. Eu gostaria que você começasse explicando para a gente, então, o que são esses ventiladores e qual é a importância desses produtos para a saúde nesse momento de pandemia. Bom, tudo bem, Danilo? Olá, amigos internautas. Bom, os ventiladores são equipamentos que a gente considera como eletromédicos e eles têm a principal função de ventilar o ar para o pulmão do paciente. Então, é um equipamento utilizado para uma ventilação artificial. Esses produtos, esses ventiladores pulmonares, eles são normalmente colocados em vias, em 3 canais de vias de ventilação, seja por nasal, seja oral ou por traqueostomia, e esses produtos eles estão agora em bastante destaque no mercado, né, porque entende-se que para essa patologia agora desses pacientes da COVID é algo que está sendo muito demandado, que é a questão da ventilação, da respiração espontânea do paciente. Como o paciente daquele que está sofrendo da doença, né, da COVID, ele sofre de uma que a gente chama de insuficiência respiratória, e esse equipamento, esse ventilador, ele traz a função de restabelecer a ventilação, a respiração do paciente. Por isso ele é tão importante nesse momento que a gente está passando da pandemia dessa COVID. E o que a Anvisa fez para assegurar, para ampliar o acesso da população a esses produtos de forma segura, né? Porque como houve essa expansão do número de doenças, infelizmente, de enfermos, deve ter havido também uma expansão pela procura desses produtos, né? A Anvisa tomou alguma medida? Como que a Anvisa está tratando essa questão? Sim, a Anvisa tem tomado, desde que começou a crise, a pandemia, em meados de março, a Anvisa tem tomado várias iniciativas de agilizar a regulamentação desses produtos no mercado. É importante ressaltar que, antes mesmo da pandemia, já existiam vários produtos regulamentados, aproximadamente mais de 90 ventiladores, sejam importados, sejam nacionais, já eram regulamentados. Uma vez que começou essa demanda muito grande e foi percebendo a dificuldade de estruturar os hospitais e os estabelecimentos de saúde pelo Brasil, por falta desses equipamentos e por dificuldade de importar esses equipamentos, começaram a ter várias iniciativas de fabricantes nacionais de tentar regularizar novos produtos. Já existiam, isso é importante também deixar claro que o Brasil já tem fabricantes nacionais, já tinha fabricantes nacionais de ventiladores, entretanto, não eram suficientes para atender a demanda. Quando começou o processo a crise mesmo da pandemia, a Anvisa começou a publicar alguns regulamentos no intuito de flexibilizar o processo de regulamentação. Então, hoje, nós temos a RDC 349 de 2020, ela permitiu que esses produtos, que pelo regulamento da Anvisa são considerados produtos de alto risco, produtos de classe de risco 3, pudessem ser apresentados alguns documentos que flexibilizassem, que agilizassem esse processo. Então, essa RDC 349 foi publicada em final de março de 2020, desse ano, e até então nós recebemos mais de 28 protocolos de ventiladores, sendo 27 já publicados. Então, isso eu estou falando tanto importados quanto nacionais. Então, assim,
Além dessa resolução, a Anvisa publicou resoluções, que é a 356 de 2020, que permite a importação de produtos sem registro na Anvisa, desde que registrados em países membros do Fórum Internacional de Agências Reguladoras, a qual o Brasil faz parte, a Anvisa, e que é onde junta os principais agências reguladoras do mundo. Flexibilizou no sentido de poder importar, então, esses produtos sem registro, obviamente devendo atender alguns critérios dessa resolução. Também foi publicada a RDC 378 de 2020. Essa resolução permitiu também que fosse inserido no mercado brasileiro ventiladores usados, o que a resolução atual da Anvisa não permite, e com essa resolução ela permitiu que fosse flexibilizado tanto a importação quanto a inserção desses produtos usados, obviamente desde que já tenham tido ou ainda tenham registro válido na Anvisa. Então, assim, essa resolução tem os critérios que precisam ser atendidos, mas isso foi mais uma ação. E a outra ação que eu acho importante ressaltar aqui é que, desde que começou esse processo de pandemia e preocupação em atender a população, que passa por esse problema, principalmente da insuficiência respiratória, começou o movimento de se colocar no mercado o que a gente chama de um equipamento transitório de uso emergencial, que é o AMBU automatizado. Como houve um movimento muito grande, por iniciativa de várias empresas, de tentar regulamentar isso, a Anvisa entendeu que seria necessário fazer um regulamento específico para esse produto. Então, foi a RDC 386 de 2020 que regulamentou, ou seja, para a empresa querer disponibilizar esse produto no mercado, ela precisa atender os requisitos que estão nessa resolução, deixando claro que esses produtos não são ventiladores pulmonares. Eles têm características específicas e eles só podem ser utilizados com seu uso pretendido, de acordo com a indicação e a validação clínica na qual foi estudado e foi validado. Ô, Juliano, você tem falado muito aí que houve uma flexibilização, que houve uma norma específica, e como a Anvisa avalia o impacto na segurança desses produtos? A flexibilização foi no sentido mais de agilizar, mas nunca deixando de lado a grande preocupação da Anvisa com a segurança e a eficácia desses produtos. Então, assim, é importante ressaltar aqui que a RDC 349, que ela permitiu que não se cobrasse alguns documentos, ela flexibilizou no sentido de poder aceitar outros que substituíssem. Por exemplo, esses produtos, por serem produtos de classe de risco alto, né, classe de risco 3, eles precisam que atendam uma resolução que é a questão das boas práticas de fabricação do fabricante. Essa exigência que a Anvisa faz, todos sabem que é necessário que seja solicitado a Anvisa, que a Anvisa vá no estabelecimento, faça a auditoria. A RDC 349 permitiu que, a possibilidade de ou apresentar esse certificado, ou apresentar um certificado que a gente chama de ISO 13485, que é um certificado de uma ISO, uma norma que trata de sistema de qualidade de produtos médicos, né? E ela poderia ser entregue ao invés desse certificado. Ou existe uma terceira possibilidade de entregar, que é o que a gente chama de um relatório, que é emitido que é um programa que existe específico de auditoria, que fazem parte das agências reguladoras desse fórum internacional, que é o IMDRF, e é o que a gente chama de relatório MDSAP. Então, a empresa poderia, em 3 situações, aí, entregar esse documento. A outra documento que a gente considera importante, que é o certificado de conformidade emitido por um organismo certificador de produto acreditado em mérito. Esse processo de certificação, ele leva tempo e é um processo que requer vários requisitos a serem atendidos. A RDC, ela tirou a obrigatoriedade de apresentar esse documento, porém, não tirou a obrigatoriedade de apresentar
relatórios, testes que validam que o produto atendeu certos requisitos de normas técnicas. E aí eu enfatizo duas normas importantes de ventiladores pulmonares. Existe a norma ISO, a IEC 80601-2-12, que é uma norma técnica específica para ventiladores de suporte à vida, né, de uso crítico, e existe uma ISO 10651-3, que essa ISO é específica para ventiladores de transporte e emergência. O que significa que, para todas as situações que a gente está abrindo, a exceção e a flexibilização, as empresas necessitam apresentar esses testes que atendam esses requisitos. Existem outros requisitos de, por exemplo, os ensaios de compatibilidade eletromagnética, que ainda estão sendo exigidos. Então, assim, por mais que houve a flexibilização em alguns documentos, a preocupação com relação à segurança e eficácia continua, e aqueles que foram aprovados e que estão sendo colocados no mercado estão, do ponto de vista da Anvisa, seguros e aptos para serem utilizados. Importante deixar claro que, uma vez atendendo a RDC 349, esses registros estão tendo validade somente de 1 ano. E para quem não sabe, as regras da Anvisa para registro, ela tem uma validade de 10 anos, e há a possibilidade, obviamente, do fabricante ou importador querendo estender essa validade por mais 9 anos, devendo apresentar os documentos faltantes que não foram apresentados de acordo com a 349. Então tá bom, Juliano, muito obrigado pela participação, e você, amigo internauta, não deixe de acompanhar as atualizações do canal do Papo Expresso no YouTube. Se inscreva no canal do Papo Expresso no YouTube, dê um like, ative o sininho e siga a Anvisa nas redes sociais.